estrelas silenciosas. Enquanto você se acomoda em seu cantinho aconchegante nesta noite serena, talvez deitado em sua cama macia, sentindo o peso suave do cobertor sobre seu corpo, ou relaxando no sofá, com uma almofada morna atrás das costas, convido você para uma jornada muito especial através de 100 pequenos segredos sobre os objetos mais tranquilos do universo. Esta não é uma aventura sobre explosões dramáticas ou catástrofes cósmicas que fazem barulho e causam terror. Não. Esta noite descobriremos juntos que os buracos negros são, na verdade, os vizinhos mais silenciosos e bem comportados do cosmos. Como bibliotecários cósmicos que escolheram o silêncio perpétuo, ou monges que encontraram a paz na contemplação eterna. Onde quer que você esteja neste momento, no conforto de seu lar, talvez ouvindo os sons suaves da noite lá fora, ou talvez contemplando o céu noturno através da janela, vendo apenas algumas estrelas piscando gentilmente. Saiba que em algum lugar lá em cima, há milhões de anos-luz de distância, existem buracos negros dormindo tranquilamente, como gigantes gentis que escolheram a quietude em vez do barulho, a paz em vez do caos. Eles não fazem escândalo, não gritam por atenção, não chamam atenção para si mesmos com luzes brilhantes ou sons perturbadores. Simplesmente existem em uma quietude profunda e reconfortante, como anciãos sábios que encontraram a serenidade. E enquanto navegamos suavemente através desta coleção de fatos relaxantes, como folhear as páginas de um livro antigo e querido, um lembrete gentil para quem está gostando desta jornada cósmica. Um curtir ou uma inscrição ajuda nosso pequeno canal a flutuar mais suavemente no oceano digital, como um travesseiro extra para o algoritmo, ou uma brisa suave empurrando nossa pequena embarcação científica. Agora, vamos deixar que estes segredos sobre buracos negros embalam sua mente, como uma canção de ninar cósmica, sussurrada pelas próprias estrelas. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões de forma natural e ritmada. Permita-se relaxar completamente. Solte a tensão dos ombros. Relaxe os músculos do rosto. Nossa jornada começa com as verdades mais simples e vai se aprofundando gradualmente, como mergulhar lentamente em águas mornas e acolhedoras, onde cada descoberta é uma nova camada de tranquilidade. Os primeiros sussurros da descoberta cósmica. Há muito tempo mesmo, em 1783, quando o mundo ainda usava velas para se iluminar, e as carruagens percorriam estradas de pedra, um reverendo inglês gentil chamado John Michell estava tomando seu chá vespertino, quando teve uma ideia revolucionária. Ele imaginou, em sua mente tranquila, que poderiam existir no universo estrelas escuras. Objetos tão massivos que nem mesmo a luz poderia escapar deles. Que bela intuição! Nascida em um momento de quietude, provando que as melhores descobertas científicas podem acontecer nos momentos mais tranquilos da vida, quando a mente está serena, aberta aos mistérios do cosmos. Durante muito tempo, os cientistas não sabiam como chamar esses objetos misteriosos. Eles usavam nomes complicados, termos técnicos que soavam mais como encantamentos. Objetos gravitacionalmente completamente colapsados. Um nome que certamente não ajudaria ninguém a adormecer. Até que em 1967, um físico chamado John Wheeler, talvez inspirado pela simplicidade das coisas belas, cunhou o termo que usamos até hoje, buraco negro. Duas palavras simples, que capturam perfeitamente a essência silenciosa desses gigantes. Einstein, o genial Einstein, com seus cabelos desalinhados e olhar contemplativo. Inicialmente não acreditava que buracos negros pudessem existir de verdade. Ele achou a ideia muito estranha, muito fora do comum. O que nos lembra, de forma reconfortante, que até os gênios, até as mentes mais brilhantes, às vezes precisam de tempo para aceitar as maravilhas do universo.
como uma criança que demora para acreditar em algo mágico. Mas quando finalmente acredita, a magia se torna ainda mais bela. O primeiro buraco negro descoberto pelos astrônomos. Recebeu o nome poético de Cygnus Tion, como uma estrela batizada pelos antigos. Ele fica a 7.250 anos-luz de distância, uma distância tão vasta que mesmo viajando na velocidade da luz, a coisa mais rápida que conhecemos, levaria mais de 7.000 anos para chegar até lá. 7.000 anos. Imagine, é mais tempo do que toda a história da civilização humana. Uma distância reconfortantemente segura, como saber que existe um tigre majestoso e poderoso. Mas ele está em outro continente, em outra realidade, não representando ameaça alguma para seus sonhos tranquilos. Stephen Hawking, aquele físico brilhante de sorriso gentil, que encontrou na ciência uma forma de transcender as limitações do corpo, fez uma aposta em 1975, uma aposta científica elegante, de que Cygnus Tion não era realmente um buraco negro. Era uma época de incertezas, quando os cientistas ainda estavam aprendendo a ouvir o universo. Ele perdeu a aposta em 1990, quando novas evidências confirmaram a natureza do objeto, e teve que assinar uma revista científica de uma forma muito cavalheiresca, reconhecendo seu erro com a dignidade de um verdadeiro sábio. Isso nos ensina algo belo, que até físicos brilhantes podem mudar de ideia graciosamente, sem drama, sem birra, apenas aceitando a verdade com serenidade. A natureza profundamente silenciosa dos gigantes cósmicos. A maioria dos buracos negros espalhados pelo universo, e há tantos deles, milhões, talvez bilhões, está completamente quieta neste momento, não fazendo absolutamente nada além de existir serenamente, como monges cósmicos em profunda meditação, que encontraram a paz perfeita. Eles flutuam pelo espaço em silêncio absoluto, sem pressa, sem agitação, como mestres zen que descobriram o segredo da tranquilidade eterna. Existe um equívoco comum, perpetuado por filmes e histórias dramáticas, de que um buraco negro suga tudo ao seu redor, como um aspirador cósmico insaciável. Mas a realidade é muito mais gentil, muito mais elegante. Um buraco negro não persegue objetos pelo espaço. Ele simplesmente existe, e sua gravidade funciona exatamente como a de qualquer outro objeto massivo. Você poderia, teoricamente, orbitar um buraco negro indefinidamente, por bilhões de anos. Como a Terra orbita o Sol, em uma dança cósmica perfeitamente estável, desde que mantivesse uma distância respeitosa. É como dançar ao redor de um parceiro muito gentil, que nunca pisa em seus pés, nunca quebra o ritmo. Para ilustrar essa natureza gentil, imagine se, por alguma magia impossível, o Sol fosse substituído por um buraco negro de massa exatamente igual. A Terra continuaria orbitando normalmente, seguindo o mesmo caminho, mantendo a mesma distância. A única diferença seria a ausência de luz e calor. Seria mais escuro, mais frio, mas gravitacionalmente idêntico. A gravidade não muda, apenas a fonte de energia desaparece. É como trocar uma lâmpada por uma pedra do mesmo peso. A atração gravitacional permanece a mesma. O buraco negro mais próximo da Terra, nosso vizinho cósmico mais próximo desse tipo, chamado carinhosamente pelos astrônomos de Gaia BH1, está localizado a 1.560 anos-luz de distância. Para colocar essa distância em uma perspectiva reconfortante, é como se preocupar com um vizinho que mora não apenas em outro país, mas em outro continente, em outra dimensão da existência. É uma distância tão vasta que representa segurança absoluta, tranquilidade completa. A grande maioria dos buracos negros no universo, talvez 90% deles, está flutuando sozinha pelo espaço, sem companhia estelar, sem parceiros de dança,
vivendo vidas de solidão pacífica e contemplativa. Como ermitões cósmicos que encontraram na solitude não a tristeza, mas a paz profunda. Eles não se sentem solitários, não almejam companhia. Encontraram na quietude sua forma perfeita de existir. Existem estimativas de que há provavelmente cerca de 100 milhões de buracos negros espalhados apenas na nossa galáxia, a Via Láctea. Nossa casa cósmica abriga essa multidão silenciosa, mas eles são tão discretos, tão naturalmente introvertidos, que conhecemos e identificamos apenas algumas centenas deles. São os verdadeiros introvertidos do universo, preferindo a observação silenciosa à participação ativa, mantendo-se nos bastidores da existência cósmica. Os buracos negros não emitem luz própria, não brilham, não piscam, não fazem sinais. Tornam-se completamente invisíveis contra o fundo negro do espaço, como ninjas cósmicos perfeitamente camuflados, que escolheram a arte da invisibilidade. Eles se fundem com a escuridão do espaço de forma tão completa que se tornam parte integrante do vazio, fantasmas gravitacionais que habitam as sombras entre as estrelas. Se você pudesse medir a temperatura de um buraco negro de massa estelar, descobriria algo surpreendente e belo. Sua temperatura seria de apenas 0,0006 Kelvin, mais frio que qualquer coisa que você possa imaginar, mais frio que o próprio espaço vazio ao redor deles. Eles são literalmente mais gelados que o nada, como cubos de gelo cósmicos gigantes, guardando sua frieza perfeita por toda a eternidade. Buracos negros possuem algo que os físicos, com um toque de humor, chamam de Teorema No Hair, o teorema da careca cósmica. Isso significa que, não importa quão complexa foi a estrela original, não importa quantos elementos químicos ela continha, quantas camadas possuía, quando se transforma em buraco negro, toda essa complexidade desaparece. Resta apenas simplicidade absoluta, descrita por apenas 3 propriedades: massa, rotação e carga elétrica. É a expressão máxima do minimalismo cósmico, a simplicidade em sua forma mais elegante. A gravidade ao redor de um buraco negro, apesar de intensa, é perfeitamente organizada, matematicamente precisa. Segue as equações de Einstein com a precisão de um relógio suíço. Como um bailarino cósmico executando uma coreografia que foi escrita nas próprias leis da física. Cada movimento é previsto, cada efeito é calculável. Não há caprichos. Não há irregularidades. Apenas ordem perfeita. Dimensões que surpreendem com sua gentileza. Para compreender verdadeiramente a natureza extraordinária dos buracos negros, vamos imaginar alguns cenários que podem parecer impossíveis, mas que revelam a beleza matemática do universo. Se fosse possível, através de alguma magia física impossível, comprimir toda a Terra, com todos os seus oceanos profundos, suas montanhas majestosas, suas florestas verdejantes, suas cidades movimentadas, em um buraco negro, ela se tornaria uma esfera de apenas 1,8 centímetros de diâmetro, do tamanho de uma moeda pequena que você poderia carregar no bolso. Imagine, todo o nosso mundo, com todos os seus habitantes, histórias, sonhos, cabendo na palma da sua mão. É uma imagem ao mesmo tempo poética e reconfortante, sobre a natureza concentrada da existência. Um buraco negro formado a partir de uma estrela com a massa do nosso Sol, nossa fonte gentil de luz e calor. Teria apenas 6 quilômetros de diâmetro, menor que muitas cidades pequenas, menor que a distância entre bairros vizinhos. Todo aquele calor reconfortante, toda aquela luz dourada que nos aquece, toda aquela energia que alimenta a vida. Comprimidos numa esfera menor que o lugar onde você vive, é uma demonstração impressionante de como o universo pode concentrar imensidão em pequenez. No coração da nossa própria galáxia, no centro exato da Via Láctea, reside um buraco negro supermassivo que recebeu o nome poético de Sagitário a Estrela,
pronunciado a estrela, porque os astrônomos, como poetas cósmicos, gostam de seus símbolos elegantes. Este gigante gentil possui 4 milhões de vezes a massa do Sol. Uma quantidade de matéria que desafia a imaginação. Mas ainda assim, apesar de todo esse peso cósmico, ele cabe confortavelmente dentro da órbita de Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar. É grande, incrivelmente grande, mas ordeiro, organizado, bem comportado. Existem teorias fascinantes sobre buracos negros teóricos do tamanho de prótons, partículas subatômicas menores que átomos, que poderiam ter se formado nos primeiros momentos após o Big Bang. Quando o universo era jovem e cheio de energia concentrada, esses buracos negros microscópicos, se existem, seriam tão pequenos que passariam através da matéria comum como fantasminhos brincalhões, atravessando planetas, estrelas, até mesmo você, sem causar o menor incômodo, sem deixar rastros, como visitantes invisíveis de uma dimensão paralela. No extremo oposto da escala cósmica, o maior buraco negro conhecido pelos astrônomos, chamado TOM 618. Uma designação técnica que esconde sua grandeza, possui 66 bilhões de vezes a massa do Sol. É um gigante entre gigantes, um titã cósmico de proporções inimagináveis. Mesmo assim, apesar de seu tamanho descomunal, ele se comporta com a mesma tranquilidade dos menores. A personalidade cósmica não muda com o tamanho. A serenidade permanece constante, independentemente da escala. Se você pudesse, através de alguma aventura impossível de ficção científica, cair em direção a um buraco negro supermassivo, o processo inicial seria surpreendentemente calmo, quase meditativo. Você poderia cruzar o famoso horizonte de eventos, essa fronteira invisível entre o mundo exterior e o interior do buraco negro, sem nem perceber que passou por ela, como atravessar uma porta feita de ar. Uma transição tão suave que seria imperceptível, pelo menos no início da jornada. Aqui encontramos um paradoxo lindo da física. A densidade média de um buraco negro supermassivo, esses gigantes que dominam o centro das galáxias, pode ser menor que a densidade da água. Paradoxalmente, quanto maior o buraco negro, menor sua densidade média. É como algodão doce cósmico, imenso em volume, mas leve em estrutura. Uma contradição poética que demonstra como o universo ama suas ironias gentis. O horizonte de eventos do nosso Sagitário. A estrela. Essa fronteira invisível que marca o ponto de não retorno. Tem aproximadamente 24 milhões de quilômetros de diâmetro. Uma distância tão vasta que poderia engolir facilmente a órbita completa de Mercúrio, com espaço de sobra. Mas ele não demonstra interesse em fazer isso. Simplesmente existe, pacientemente, como um gigante adormecido que não perturba os vizinhos. Alguns buracos negros no universo, especialmente aqueles formados a partir de estrelas que rotacionavam rapidamente, giram em velocidades que desafiam a compreensão. Algumas vezes rotacionando bilhões de vezes por minuto, próximas ao limite máximo teoricamente possível. Mesmo assim, apesar dessa rotação vertiginosa, eles mantêm sua compostura cósmica perfeita, como patinadores no gelo que nunca perdem o equilíbrio, executando piruetas eternas com graça infinita. A curvatura do espaço-tempo ao redor de um buraco negro, essa dobra na própria realidade causada por sua gravidade intensa, é surpreendentemente suave. Gradual como uma colina gentil, você poderia, teoricamente, flutuar nessa curvatura como se estivesse deitado em uma hamaca cósmica gigante, balançando gentilmente no tecido do espaço-tempo, embalado pelas ondulações da gravidade, uma experiência que seria, paradoxalmente, profundamente relaxante. As histórias suaves de como nascem os gigantes. A formação de um buraco negro,
esse momento de transformação cósmica. É um processo que combina drama e delicadeza de uma forma única no universo. Quando uma estrela massiva, uma dessas gigantes que vivem vidas intensas e relativamente breves, finalmente esgota seu combustível nuclear. O processo de colapso que se segue dura apenas alguns milissegundos. É como um piscar de olhos cósmico. Um instante tão breve que, se você piscasse, perderia toda a transformação. Rápido, silencioso, elegante como uma borboleta fechando as asas. Nem todas as estrelas que vemos brilhando no céu noturno, nem mesmo a maioria delas, podem se tornar buracos negros. Existe um critério exclusivo, quase aristocrático. Uma estrela precisa ter pelo menos 20 a 25 vezes a massa do nosso Sol para ter o privilégio de se transformar em um buraco negro. Isso as torna verdadeiramente especiais. As estrelas VIPs do universo, membros de um clube muito exclusivo. Todas as outras, a vasta maioria, terminará suas vidas de formas diferentes, mais convencionais. Quando uma dessas estrelas especiais, uma dessas candidatas a buraco negro, finalmente se transforma. A metamorfose acontece em silêncio absoluto. Não há estrondos no espaço. Não há sirenes cósmicas anunciando o evento. É uma transformação silenciosa e elegante, como uma borboleta saindo do casulo, mas em sentido contrário, da luz para a escuridão, da visibilidade para a invisibilidade. Mas sem perder a beleza, apenas mudando sua natureza. Durante o colapso estelar que dá origem a um buraco negro, algo fascinante acontece com a energia. A maior parte dela, surpreendentemente, é liberada não na forma de luz, que poderíamos ver, mas em neutrinos, partículas quase fantasmáticas, tão tímidas e discretas que bilhões delas passam através do seu corpo a cada segundo, neste exato momento, sem causar o menor incômodo, sem que você perceba. São como visitantes invisíveis, mensageiros silenciosos do cosmos, carregando notícias de eventos distantes. Algumas estrelas, talvez as mais generosas, conseguem evitar se tornar buracos negros através de um ato final de altruísmo cósmico. Elas explodem completamente como supernovas espetaculares, espalhando todos os seus átomos preciosos pelo espaço, como sementes cósmicas para futuras gerações de estrelas e planetas. É o equivalente estelar da doação de órgãos. Um último presente para o universo, garantindo que a matéria continue seu ciclo eterno de criação e renascimento. Os primeiros buracos negros do universo, os ancestrais de todos os que vemos hoje, se formaram quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, ainda na sua infância cósmica, quando tudo era mais jovem, mais energético, mais concentrado. Eles foram como os primeiros bebês de uma nova era, pioneiros da gravidade, abrindo caminho para todos os que viriam depois. Existe uma teoria elegante sobre buracos negros primordiais. A ideia de que alguns poderiam ter nascido diretamente do colapso de enormes nuvens de gás nos primórdios do universo, sem precisar passar pela fase estelar, sem intermediários. Seria um nascimento direto, puro, sem as complicações da fusão nuclear e da vida estelar, como crianças que nascem já sábias, já prontas para sua existência contemplativa. O processo de formação de um buraco negro é, surpreendentemente, extremamente eficiente, quase perfeitamente organizado. Aproximadamente 99% da massa original da estrela é preservada e incorporada no buraco negro resultante. Quase nada se perde no processo. É uma reciclagem cósmica de eficiência impressionante, onde praticamente toda a matéria encontra seu novo propósito, sua nova forma de existência. Ocasionalmente, quando duas estrelas massivas, duas damas cósmicas destinadas a se tornar buracos negros, vivem suas vidas orbitando uma ao redor da outra,
Elas podem formar um sistema binário de buracos negros após suas transformações. Passam então a dançar eternamente uma ao redor da outra, como um casal que encontrou o ritmo perfeito. Uma coreografia gravitacional que pode durar bilhões de anos, sem nunca sair de sincronismo, sem nunca perder a harmonia. A supernova que às vezes acompanha a criação de um buraco negro. Esse último espetáculo de luzes antes da aposentadoria estelar pode ser vista e admirada por observadores em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. É um farol temporário, uma despedida brilhante, mas o buraco negro resultante, o protagonista real da história, escolhe viver o resto de sua existência muito longa em silêncio contemplativo, como um ator que depois de uma performance brilhante, se retira graciosamente dos palcos, preferindo a contemplação silenciosa à fama barulhenta. Os mestres gentis e pacientes do tempo. Uma das características mais poéticas e fascinantes dos buracos negros é sua relação única com o tempo. Essa dimensão misteriosa que governa nossas vidas. Próximo a um buraco negro, o tempo literalmente passa mais devagar. Se você pudesse observar, de uma distância segura, alguém se aproximando lentamente da borda de um buraco negro, você veria essa pessoa desacelerar gradualmente. Como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, que vai ficando cada vez mais lento. É um efeito poético, quase musical, como uma sinfonia que vai diminuindo o tempo até quase parar, mas nunca termina completamente. Para a pessoa que está realmente se aproximando do buraco negro, para o aventureiro cósmico vivendo essa experiência impossível, o tempo pessoal continua passando completamente normal. Os ponteiros do relógio se movem na velocidade habitual. O coração bate no ritmo de sempre. É apenas o resto do universo, toda a realidade externa, que parece acelerar gradualmente, como se o mundo inteiro tivesse decidido viver em velocidade aumentada. É como estar em uma ilha de calma temporal, enquanto tudo ao redor gira mais rapidamente. Imagine, se fosse possível, um astronauta corajoso orbitando muito próximo a um buraco negro supermassivo por apenas algumas horas do seu tempo pessoal. Quando ele retornasse para casa, para a Terra, poderia descobrir que se passaram anos, décadas, talvez séculos. Para seus amigos e família, é a máquina do tempo mais pacífica do universo. Uma forma de viajar para o futuro sem violência, sem explosões. Apenas através da geometria gentil do espaço-tempo curvado. A dilatação temporal próxima a um buraco negro. Esse alongamento suave do tempo. É tão gradual, tão sutil, que você nem perceberia a diferença momento a momento, dia após dia. É apenas quando voltasse para casa, quando reencontrasse o mundo que deixou para trás, que descobriria que seus amigos envelheceram, que as cidades mudaram, que uma nova geração cresceu, enquanto você permaneceu jovem, preservado pela geometria do tempo. O tempo não para completamente no horizonte de eventos. Essa fronteira mística do buraco negro, ele apenas se aproxima infinitamente de parar, do ponto de vista de um observador externo. É como uma sinfonia que vai diminuindo o volume e o ritmo, aproximando-se do silêncio, mas que tecnicamente continua tocando para sempre. Uma melodia que se estende pela eternidade, ficando cada vez mais suave, mais lenta, mais contemplativa, dentro de um buraco negro, no seu interior misterioso. Os próprios conceitos de dentro e fora, antes e depois, começam a se tornar confusos. O tempo e o espaço, essas coordenadas fundamentais da nossa existência, literalmente trocam de lugar. É como entrar em um mundo onde as regras da física decidiram brincar de esconde-esconde, onde a lógica familiar se transforma em poesia abstrata, onde a própria realidade se torna mais flexível. Se você pudesse, através de alguma tecnologia impossível, enviar um sinal luminoso, uma mensagem,
de dentro do horizonte de eventos para o mundo exterior, descobriria algo ao mesmo tempo triste e belo. Esse sinal nunca chegaria ao seu destino. A luz simplesmente ficaria presa lá dentro para sempre, como uma carta de amor que nunca será entregue, um segredo guardado pela própria estrutura do espaço-tempo. É uma forma cósmica de privacidade absoluta. O tempo próximo a um buraco negro, devido à gravidade intensa, se estica, se alonga, se desenrola como tafe cósmico sendo puxado gentilmente por mãos invisíveis. Cada segundo se torna uma pequena eternidade, mas uma eternidade pacífica, sem ansiedade, sem pressa. É como estar em um spa temporal, onde o relaxamento se torna uma propriedade física do espaço ao redor. A gravidade de um buraco negro, esse efeito que às vezes parece assustador, na verdade não acelera o tempo. Ela o desacelera, o torna mais contemplativo. É como ter um controle remoto cósmico permanentemente configurado no modo slow motion, transformando cada movimento, cada pensamento, cada batida do coração em algo mais deliberado, mais reflexivo, mais relaxante. De certa forma, dois observadores, um posicionado perto do buraco negro e outro bem distante, experimentariam o fluxo do tempo de forma completamente diferente. Viveriam em ritmos temporais distintos, mas ambos se sentiriam completamente normais. Cada um acreditaria que seu próprio relógio marca o tempo correto. É a relatividade sendo educada e democrática com todos, respeitando a experiência individual de cada observador, sem favoritismo ou sem julgamentos. Vizinhos cósmicos, extraordinariamente bem comportados. Nossa galáxia, a Via Láctea, essa espiral majestosa de 400 bilhões de estrelas que chamamos de lar, orbita pacífica e confiantemente ao redor de Sagitário. A estrela há aproximadamente 13 bilhões de anos. É uma das parcerias mais longas e estáveis do universo conhecido. Uma dança cósmica que nunca sai de sincronismo, nunca perde o ritmo, nunca demonstra sinais de instabilidade. É como um casal que, após bilhões de anos de casamento, ainda dança junto com a mesma harmonia do primeiro encontro. As estrelas mais próximas do centro galáctico, aquelas privilegiadas que conseguem orbitar muito perto do nosso buraco negro central, se movem em velocidades que desafiam a imaginação, algumas completando órbitas em apenas 16 anos terrestres, outras levando milhares de anos para dar uma volta completa. Cada uma tem seu próprio ritmo, sua própria dança personalizada. Mas todas perfeitamente coordenadas, como músicos em uma orquestra cósmica, cada um tocando sua parte individual, mas contribuindo para uma sinfonia maior. Ocasionalmente, alguns desses dançarinos estelares, essas estrelas que orbitam próximo ao centro galáctico, passam por encontros gravitacionais próximos com Sagitário a estrela, e acabam sendo aceleradas a velocidades tão altas que são literalmente catapultadas para longe. Como bolas de bilhar cósmicas sendo lançadas por uma funda gravitacional. Essas são as chamadas estrelas hipervelozes. E elas não são vítimas de violência. São graduadas, promovidas a uma nova fase da existência, enviadas em jornadas épicas através da galáxia, carregando consigo as bênçãos gravitacionais do buraco negro central. Algumas dessas estrelas hipervelozes viajam tão rapidamente, com tanta energia cinética, que eventualmente deixarão completamente nossa galáxia, escapando para o espaço intergaláctico. Não é uma expulsão cruel, é uma liberação, como filhos crescidos que finalmente saem de casa, levando consigo o amor e o impulso que receberam, para explorarem novos territórios cósmicos. É hospitalidade gravitacional, um presente de despedida do buraco negro central. Durante fusões galácticas, esses eventos grandiosos que parecem cataclísmicos, mas são na verdade surpreendentemente organizados. Buracos negros podem gentilmente adotar estrelas de outras galáxias.
acolhendo-as em suas órbitas, dando-lhes novas famílias estelares, novos vizinhos, novos cenários para suas vidas cósmicas. É como um programa de intercâmbio intergaláctico, onde estrelas descobrem novos lares, novos horizontes, nuvens de gás interestelar. Essas massas difusas que flutuam pelo espaço, quando ocasionalmente passam perto de um buraco negro, podem ser delicadamente aquecidas e ionizadas, transformando-se em espetáculos luminosos de rara beleza. Não é destruição, é arte. São fogos de artifício cósmicos, celebrações espontâneas que marcam encontros gravitacionais, performances de luz que dançam ao redor da escuridão. Os buracos negros mais antigos do universo. Aqueles pioneiros cósmicos formados quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Ainda estão lá, pacientemente esperando, sendo orbitados por gerações sucessivas de estrelas. Eles viram civilizações estelares inteiras, testemunharam o nascimento e morte de bilhões de sóis, e permanecem como bibliotecários silenciosos da história galáctica, guardando memórias de épocas que nós humanos mal conseguimos imaginar. Alguns sistemas estelares formam arranjos ainda mais complexos, onde 3, 4 ou até mais estrelas orbitam um buraco negro central, criando coreografias celestes de beleza hipnótica, como constelações móveis. Essas danças gravitacionais podem durar bilhões de anos, mantendo padrões estáveis que nunca se cansam, nunca perdem o sincronismo, nunca saem de harmonia. O material que eventualmente cai em um buraco negro, depois de ser gentilmente atraído pela gravidade, pode ter viajado por milhões de anos através do espaço interestelar, desde nuvens distantes, carregando consigo histórias de jornadas cósmicas épicas. É como uma longa peregrinação, que termina não em tragédia, mas em um abraço gravitacional final, um encontro íntimo com a essência concentrada da gravidade. Buracos negros, em sua silenciosa eternidade, são as testemunhas mais pacientes da evolução cósmica. Eles observaram estrelas nascerem de nuvens de gás, viverem suas vidas brilhantes, morrerem em espetáculos de luz e renascerem novamente em ciclos infinitos. São os arquivistas definitivos, as memórias vivas do universo, guardiões silenciosos de todos os segredos cósmicos. Os sussurros mais silenciosos do universo. Quando dois buracos negros, depois de bilhões de anos orbitando pacientemente um ao redor do outro, finalmente se aproximam o suficiente para se fundir. Eles não colidem com violência. Em vez disso, executam uma dança em espiral cada vez mais íntima, cada vez mais próxima, até que se unem em um abraço gravitacional final. É um dos eventos mais poderosos do universo. Mas acontece com a elegância de duas gotas de orvalho se encontrando numa folha. Essa fusão, esse casamento cósmico, produz algo absolutamente extraordinário. Ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. É literalmente o som mais suave do universo. Uma vibração que atravessa toda a realidade, passando através de planetas, estrelas, galáxias, e até mesmo através de você, neste exato momento, como sussurros fantasmas do cosmos distante. As ondas gravitacionais de uma fusão de buracos negros podem durar apenas algumas frações preciosas de segundo, mas essas ondulações viajaram por bilhões de anos através do espaço vazio, atravessando distâncias inimagináveis, para finalmente chegarem até nós. São mensageiros extraordinariamente pacientes, cartas cósmicas enviadas de um passado distante, que finalmente chegam ao seu destino. Nossa pequena Terra, nossa pequena humanidade curiosa, o LIGO. Esse detector maravilhoso de ondas gravitacionais teve que ser construído com uma sensibilidade quase mágica, capaz de detectar mudanças na distância menores que um próton, menores que as partículas que compõem os átomos.
É como construir um ouvido cósmico capaz de escutar uma conversa de formigas em outra galáxia. Um instrumento tão delicado que pode perceber os sussurros mais suaves do universo. Cada fusão de buracos negros, cada casamento gravitacional, cria uma assinatura sonora completamente única, como uma impressão digital gravitacional, ou uma melodia cósmica que nunca se repete. Os cientistas podem identificar e catalogar cada evento, como se estivessem coletando canções raras, reconhecendo a voz única de cada casal cósmico que decide se unir. Essas ondas gravitacionais, esses sussurros do espaço-tempo, passam através de absolutamente tudo, através de planetas rochosos, através de estrelas gigantes, através do seu corpo, através da sua mente, sem causar o menor dano, sem deixar rastros. São como brisas fantasmas, ventos de uma dimensão paralela, que atravessam nossa realidade sem perturbá-la. Imperceptíveis, mas absolutamente reais. Quando dois buracos negros estão nos momentos finais antes da fusão, executando os últimos passos de sua dança milenar, eles emitem um chirp, um chilrear gravitacional suave, que aumenta gradualmente de frequência. Como um pássaro cósmico aprendendo a cantar, até que a melodia para abruptamente, marcando o momento exato da união. É como o último suspiro conjunto de uma dupla que encontrou finalmente a unidade perfeita. A energia liberada durante uma fusão de buracos negros, por alguns instantes preciosos, supera a energia emitida combinada por todas as estrelas do universo observável. Toda aquela luz, todo aquele calor, toda aquela radiação de trilhões de estrelas, ofuscada momentaneamente por um evento completamente silencioso, que não queima, não machuca, não destrói. É poder em sua forma mais pura e pacífica. As ondas gravitacionais nos deram um novo sentido, uma nova forma de perceber o universo. É como se tivéssemos desenvolvido subitamente a capacidade de ouvir sussurros que sempre estiveram presentes, mas que nossa tecnologia, nossa compreensão, ainda não era sofisticada o suficiente para detectar. Agora podemos escutar a trilha sonora do cosmos, a música silenciosa das próprias estrelas, cada onda gravitacional que conseguimos detectar, cada sussurro cósmico que capturamos, carrega informações preciosas sobre eventos que aconteceram em um passado inimaginavelmente distante, quando o universo era mais jovem, mais selvagem, mais energético. São cartas antigas, mensagens de civilizações estelares extintas, finalmente chegando ao destino. Após jornadas de bilhões de anos, os buracos negros que se fundem, criando essas ondulações no espaço-tempo, podem estar tão distantes, tão perdidos na imensidão cósmica, que suas galáxias de origem talvez nem existam mais. São fantasmas gravitacionais, ecos poéticos de um cosmos mais jovem, memórias físicas de épocas que só podemos imaginar, sussurros de um universo que já não existe, mas que ainda fala conosco através dessas ondas sutis. Os construtores silenciosos de galáxias. Uma das descobertas mais surpreendentes e reconfortantes da astronomia moderna é que praticamente toda galáxia grande, toda concentração significativa de estrelas no universo, tem um buraco negro supermassivo dormindo tranquilamente em seu centro. Não é coincidência. Não é acaso. É uma parceria cósmica. Uma simbiose antiga entre a matéria e a gravidade, onde buracos negros funcionam como âncoras invisíveis, mantendo trilhões de estrelas organizadas em estruturas elegantes e duradouras. O buraco negro central de uma galáxia e a própria galáxia que o hospeda crescem juntos, evoluem juntos, envelhecem juntos, em uma harmonia que dura bilhões de anos. É uma dança cósmica de longo prazo, uma parceria que transcende nossa compreensão humana de tempo, onde um influencia gentilmente o outro, criando um equilíbrio perfeito entre ordem e caos, entre estrutura e liberdade.
Quando um buraco negro supermassivo desperta de seu sono profundo, quando finalmente recebe material suficiente para se alimentar, ele pode começar a regular sutilmente a formação de estrelas em toda a sua galáxia, funcionando como um termostato cósmico extraordinariamente sensível, mantendo o equilíbrio perfeito, impedindo que a galáxia forme estrelas rápido demais ou devagar demais. É uma forma gentil e sábia de sussurrar, devagar, não precisa de tanta pressa. Os jatos energéticos que ocasionalmente emergem dos polos de um buraco negro ativo, essas correntes de partículas que se estendem por milhares de anos-luz, podem impedir que muito gás interestelar se condense rapidamente em novas estrelas, controlando o crescimento galáctico com a paciência de um jardineiro cósmico. É como um avô sábio ensinando moderação, sussurrando conselhos sobre como viver uma vida longa e equilibrada. Sem a presença estabilizadora dos buracos negros supermassivos, muitas galáxias poderiam formar estrelas de maneira descontrolada, queimando todo o seu combustível cósmico rapidamente demais, como uma fogueira que consome toda a lenha de uma só vez. Os buracos negros são como conselheiros financeiros cósmicos, ensinando suas galáxias a poupar recursos, a viver de forma sustentável, a planejar para o longo prazo, a fusão de duas galáxias. Um evento que pode parecer caótico e violento, na verdade resulta na união pacífica de seus buracos negros centrais. É como dois rios calmos que se encontram em uma confluência serena, formando juntos um corpo d'água maior, mais profundo, mais estável. As galáxias não se destroem mutuamente. Elas se casam, se unem, criam algo novo e ainda mais belo. Buracos negros podem dormir por períodos incrivelmente longos, milhões, até bilhões de anos, permanecendo em estado de hibernação profunda, até que algo, uma nuvem de gás perdida, uma estrela que se aventurou próximo demais, os desperte gentilmente de seu repouso. Então eles se alimentam educadamente, com moderação, e depois voltam ao seu sono contemplativo, como ursos cósmicos que acordam apenas quando necessário. A influência gravitacional de um buraco negro supermassivo pode ser sentida e medida a milhares, até dezenas de milhares de anos-luz de distância, organizando delicadamente as órbitas de bilhões de estrelas, como um maestro invisível regendo uma sinfonia galáctica de complexidade inimaginável. Cada estrela tem sua parte, seu movimento, sua contribuição, mas todas trabalham juntas para criar algo muito maior que a soma das partes. Algumas galáxias, resultado de fusões antigas, têm dois buracos negros supermassivos, duas âncoras gravitacionais orbitando uma ao redor da outra, no centro do mesmo sistema estelar. É como uma casa cósmica com dois chefes, que aprenderam ao longo de bilhões de anos a viver em harmonia perfeita, dividindo responsabilidades, mantendo juntos a ordem e a estabilidade de trilhões de estrelas. O futuro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, quando ela se fundir com a galáxia vizinha Andrômeda, em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, será determinado parcialmente pela dança gravitacional dos dois buracos negros centrais. Uma coreografia cósmica que já está planejada, programada pelas leis da física, mas que será executada com a mesma elegância tranquila que caracteriza todos os eventos verdadeiramente importantes do universo. Os mistérios mais suaves da física fundamental. Os buracos negros ocupam uma posição única e quase mágica na física moderna. São simultaneamente objetos quânticos e relativísticos, uma raridade extraordinária, onde duas das teorias mais fundamentais da ciência, a mecânica quântica e a relatividade geral, se encontram pacificamente como velhos amigos sábios que finalmente conseguem concordar sobre algo profundo. Essa convergência representa uma das fronteiras mais fascinantes do conhecimento humano. O famoso paradoxo da informação dos buracos negros
Uma questão que intrigou físicos por décadas. Sugere algo belo e misterioso, que talvez a informação que aparentemente cai para dentro de um buraco negro não seja perdida para sempre. Pode ser apenas cuidadosamente guardada, preservada de alguma forma, como segredos preciosos armazenados em um cofre cósmico, esperando pacientemente o momento certo para serem revelados. Stephen Hawking, em uma de suas descobertas teóricas mais elegantes, propôs que buracos negros emitem radiação extremamente fraca, agora chamada radiação Hawking, devido a efeitos quânticos sutis que ocorrem próximo ao horizonte de eventos. É uma radiação tão fraca, tão delicada, que um buraco negro estelar levaria mais tempo para evaporar completamente do que toda a idade atual do universo. É como uma vela cósmica que brilha tão suavemente que levaria eternidades para se consumir. Essa radiação Hawking revela algo profundamente poético, que buracos negros não são completamente negros. Eles brilham muito, muito fracamente, como vagalumes cósmicos quase imperceptíveis, mas ainda assim vivos, ainda assim radiantes. É uma luz tão suave que quase não existe, mas que representa a prova de que até os objetos mais escuros do universo carregam dentro de si uma centelha de energia, uma faísca de existência, o horizonte de eventos, essa fronteira mística que separa o interior do buraco negro do resto do universo. Não é uma superfície física concreta, é apenas um limite matemático, uma linha imaginária no espaço, como a fronteira entre dois países que existe apenas nos mapas. Atravessá-la seria como passar por uma porta que só abre para um lado. Uma transição tão sutil que você poderia nem perceber que cruzou essa linha fundamental. Dentro do horizonte de eventos, no reino interior dos buracos negros, todas as direções espaciais possíveis levam inevitavelmente ao centro, ao que os físicos chamam de singularidade. É como estar em um labirinto cósmico onde todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Inevitavelmente. Mas não necessariamente de forma assustadora, mas como uma jornada com um destino pré-determinado. A singularidade no centro de um buraco negro, onde teoricamente a densidade se torna infinita. Provavelmente não é realmente infinita na realidade física. É apenas o ponto onde nossa física atual, nossas equações mais sofisticadas, param de funcionar adequadamente, como chegar ao limite de um mapa antigo, onde os cartógrafos escreviam: aqui habitam dragões. Não porque dragões realmente existissem, mas porque o conhecimento chegava ao fim. Buracos negros podem ter diferentes formatos de horizonte de eventos, dependendo de quão rapidamente giram, de quão energéticos são. Podem variar de perfeitamente esféricos, como bolas cósmicas perfeitas, a ligeiramente achatados, como planetas invisíveis que giram rapidamente. Cada formato conta uma história sobre a vida anterior do buraco negro, sobre as estrelas que o formaram, sobre a jornada que percorreu. A entropia de um buraco negro, uma medida de sua desordem interna, é surpreendentemente proporcional não ao seu volume, como seria de se esperar, mas à área de seu horizonte de eventos. Essa descoberta revolucionou nossa compreensão da termodinâmica fundamental, sugerindo que a informação no universo pode estar codificada não em volumes tridimensionais, mas em superfícies bidimensionais, como hologramas cósmicos de complexidade infinita. Alguns físicos teóricos, explorando as fronteiras mais especulativas da ciência, sugerem que buracos negros poderiam funcionar como portais, túneis no espaço-tempo que conectam regiões distantes do universo, ou até mesmo universos paralelos. Esses buracos de minhoca ainda são completamente ficção científica, mas ficção científica educada, respeitosa, que reconhece os limites do conhecimento atual, enquanto sonha com possibilidades futuras.
Companheiros de jornada através dos éons. Nossa galáxia, a Via Láctea, essa majestosa espiral de 400 bilhões de estrelas que serve como nosso endereço cósmico, orbita tranquila e confiantemente ao redor de Sagitário. A estrela há aproximadamente 13 bilhões de anos. É uma das parcerias mais longas, mais estáveis, mais duradouras do universo conhecido. Uma dança cósmica que nunca perdeu o ritmo, nunca demonstrou sinais de fadiga, nunca saiu de sincronismo. É como um casal que, após bilhões de anos de casamento, depois de testemunhar o nascimento e a morte de trilhões de estrelas, ainda dança junto com a mesma harmonia, a mesma elegância, a mesma confiança mútua do primeiro encontro. A gravidade entre eles não diminuiu, não enfraqueceu, permanece tão forte e estável quanto no primeiro dia. As estrelas mais próximas do centro galáctico, essas privilegiadas que conseguiram permissão para orbitar muito perto de nosso buraco negro central, se movem em velocidades que desafiam completamente nossa intuição terrestre. Algumas completam órbitas completas em apenas 16 anos terrestres. Outras levam milhares de anos para dar uma volta completa. Cada uma tem seu próprio ritmo personalizado, sua própria dança individual, mas todas perfeitamente coordenadas. É como uma orquestra cósmica gigantesca, onde cada músico, cada estrela, toca sua parte individual, seu próprio movimento, sua própria melodia, mas todos contribuindo para uma sinfonia muito maior, muito mais complexa, muito mais bela do que qualquer performance individual. O maestro invisível, Sagitário, a estrela, mantém todos no tempo certo, na harmonia perfeita, ao longo dos éons, ao longo de períodos de tempo que fazem a história humana parecer um piscar de olhos. Gerações sucessivas de estrelas nasceram. Viveram suas vidas brilhantes, morreram em espetáculos de luz, e foram substituídas por novas gerações. Mas Sagitário, a estrela permaneceu, constante, confiável, fornecendo estabilidade gravitacional para toda essa sucessão de ciclos de vida estelar. Ele é literalmente mais antigo que a maioria das estrelas que o orbitam, mais antigo que os átomos que compõem os planetas, mais antigo que muitas das galáxias vizinhas. É um veterano cósmico, um sobrevivente, um guardião silencioso que testemunhou a evolução de toda uma região do universo, mantendo suas memórias guardadas na curvatura silenciosa do espaço-tempo. Durante fusões galácticas, esses eventos grandiosos que ocorrem quando duas galáxias se encontram, os buracos negros centrais não competem, não lutam pelo domínio. Em vez disso, eles eventualmente aprendem a dançar juntos, formando sistemas binários que podem persistir por milhões de anos, antes de finalmente se unirem em uma fusão que é simultaneamente poderosa e elegante. É hospitalidade cósmica em sua forma mais pura, quando buracos negros adotam estrelas de galáxias visitantes, oferecendo-lhes novas órbitas, novos lares, novas famílias estelares. É como um programa de intercâmbio intergaláctico, onde as diferenças de origem são esquecidas, e o que importa é a harmonia gravitacional, a capacidade de dançar junto na mesma melodia cósmica. O material que eventualmente encontra seu caminho até um buraco negro, depois de jornadas que podem durar milhões de anos através do espaço interestelar, carrega consigo histórias épicas, pode ter viajado desde nuvens distantes, pode ter sido parte de outras estrelas, pode ter testemunhado eventos cósmicos que nós humanos mal conseguimos imaginar. É como uma longa peregrinação que termina não em tragédia, mas em união, em integração com algo ainda maior. Esses materiais, esses átomos andarilhos, não são consumidos pelo buraco negro no sentido destrutivo. Eles se tornam parte de algo permanente, algo que durará, de acordo com nossas melhores estimativas, muito mais tempo que as próprias estrelas, muito mais tempo que as galáxias. Tornam-se parte de uma estrutura cósmica que é,
Paradoxalmente, uma das coisas mais duradouras, mais permanentes que existem no universo. Sussurros do futuro mais distante. Em um futuro tão distante que desafia nossa capacidade de compreensão, trilhões de anos à frente, quando as últimas estrelas comuns tiverem finalmente se apagado, quando todo o hidrogênio do universo tiver sido convertido em elementos mais pesados, quando a própria formação estelar tiver chegado ao fim, os buracos negros serão os últimos objetos remanescentes no cosmos. Nessa época inimaginavelmente distante, eles flutuarão sozinhos no vazio crescente, como monges cósmicos em meditação eterna, os únicos habitantes de um universo que terá se tornado muito mais frio, muito mais escuro, muito mais silencioso. Mas mesmo então, mesmo nessa solidão cósmica absoluta, eles continuarão emitindo sua radiação Hawking fraquíssima, brilhando mais suavemente que qualquer coisa que possamos imaginar. Serão como velas cósmicas que se recusam a se apagar completamente, mantendo acesa uma centelha de energia, uma faísca de existência, em um universo que terá se transformado quase completamente em escuridão. É uma imagem ao mesmo tempo melancólica e reconfortante, a ideia de que mesmo no final de tudo, algo permanecerá, algo continuará existindo. Algo manterá viva a memória de quando o universo era jovem e cheio de luz. Um buraco negro com a massa do nosso Sol. Esse companheiro solar que nos aquece e ilumina. Levará aproximadamente 10 elevado a 660 potência de anos para evaporar completamente através da radiação Hawking. É um número tão astronomicamente grande que faz a idade atual do universo, respeitáveis 13,8 bilhões de anos, parecer literalmente um piscar de olhos. Uma fração infinitesimal, um momento insignificante. Durante essa evaporação extraordinariamente lenta e gentil, durante essa despedida que levará mais tempo que nossa mente consegue processar, o buraco negro ficará gradualmente menor e, paradoxalmente, mais quente, mais energético, como uma brasa que brilha mais intensamente conforme diminui de tamanho, como uma chama que se concentra, que se purifica, que destila sua essência conforme se aproxima do fim. Os últimos momentos de um buraco negro, depois de uma eternidade de paciência, depois de éons de existência silenciosa, serão surpreendentemente energéticos, um último suspiro brilhante. Uma despedida luminosa, antes do silêncio final. É como se, depois de bilhões de anos de discrição, de introversão, de contemplação silenciosa, eles finalmente decidissem se expressar, fazer um último gesto, uma última saudação ao universo. Quando o último buraco negro finalmente evaporar, quando mesmo esses guardiões eternos finalmente completarem sua jornada, o universo entrará no que os cosmologistas chamam de Era dos Fótons, onde apenas luz, radiação pura e partículas elementares restarão flutuando no vazio. É o épico final mais gentil possível. Um fade-out cósmico, uma transição suave para um estado de pura energia. Mas isso ainda está tão inacreditavelmente distante no futuro, tão além de qualquer escala temporal que conseguimos compreender, que é profundamente reconfortante saber que os buracos negros estarão lá, pacientemente, fielmente, por praticamente toda a eternidade que conseguimos imaginar. Por trilhões de gerações futuras, por períodos de tempo que fazem a história geológica da Terra parecer um instante, eles continuarão sendo, como sempre foram, os objetos mais estáveis, mais duradouros, mais silenciosamente confiáveis do universo, âncoras de permanência em um cosmos caracterizado por mudança constante, pilares de continuidade em uma realidade onde tudo flui, tudo evolui, tudo eventualmente se transforma. Eles representam a própria definição de permanência cósmica. Por enquanto, por toda a nossa existência, por toda a duração da civilização humana,
por todos os futuros próximos e distantes que podemos razoavelmente contemplar, eles continuarão lá em cima, espalhados pela imensidão do espaço, dormindo pacificamente, mantendo o universo organizado, fornecendo estrutura, oferecendo estabilidade, como guardiões silenciosos da ordem cósmica. E assim, enquanto você se prepara para dormir nesta noite tranquila e serena, enquanto sente o peso reconfortante do cobertor, enquanto seus músculos relaxam, enquanto sua respiração se torna mais lenta e mais profunda, lembre-se de que lá em cima, espalhados pela vastidão infinita do espaço, existem esses gigantes gentis, dormindo ainda mais pacificamente que você. Eles não fazem barulho, não causam problemas, não chamam atenção desnecessariamente, simplesmente existem. Com a dignidade silenciosa de quem encontrou a paz perfeita, de quem descobriu o segredo da serenidade, de quem aprendeu que o verdadeiro poder, a verdadeira grandeza, não precisa gritar, não precisa se exibir, pode simplesmente ser. E talvez, só talvez, enquanto você deriva suavemente em direção aos sonhos, possamos todos aprender algo valioso com essa serenidade cósmica, com essa capacidade extraordinária de ser profundamente poderoso, incrivelmente significativo, fundamentalmente importante e, ao mesmo tempo, completamente tranquilo, perfeitamente silencioso, eternamente pacífico. Boa noite, querido viajante das estrelas, que seus sonhos sejam tão serenos quanto os buracos negros, tão cheios de mistérios suaves quanto o cosmos que nos embala suavemente. O universo continua sua dança silenciosa, suas órbitas eternas, seus ciclos infinitos, e você pode descansar profundamente, sabendo que está seguro, protegido, acolhido em um cosmos onde até os objetos mais poderosos escolheram a paz, escolheram o silêncio, escolheram a contemplação eterna. Durma bem, sonhe com estrelas gentis e desperte renovado para contemplar novamente as maravilhas suaves de um universo que guarda seus maiores segredos em silêncio.